iniciar, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doutor Angélico, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dando sequência, a gente parou de novo, né, na metade de um capítulo. A gente estava falando do terceiro artigo, né? Isso. Terceiro artigo do Credo. Não, eu tô no quarto já, na verdade. Né? Entrou no quarto? A sepultura de Jesus? Pode ser o seu poder Pilatos. Quarto artigo. É o quarto certo. antigo, e daí você falou da morte já. Acho que tá no ex-sepultado agora. Sepultado. Na sepultura de Nosso Senhor. Sepultura de Jesus. O sexto aqui Isso. Eu só não lembro daí se a gente chegou já. é o fruto da consideração, né? Ia ler o fruto? Acho que foi isso, né? O fruto. Então, só para retomar aqui, o artigo que é: padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A gente tinha visto que esse artigo ele tem uma importância histórica para provar que realmente não é um mito, não é uma teoria. Aqui nós temos um Deus histórico, isso aconteceu mesmo, é concreto. A nossa fé ela é realista e parte da realidade, ela parte da história. Não é como a mitologia que parte de uma narrativa fictícia, né? E agora a gente vai ler sobre os frutos dessa consideração sobre tudo isso no artigo número 4. Quando nos pomos a meditar todas as suas dores e padecimentos, esta é a circunstância que mais nos deve empolgar o coração. Se alguém tivera sofrido por nós todas as dores, não espontaneamente, mas só por não poder evitá-las, é certo que nessa atitude não veríamos uma mercê de grande valor. Claro, né? A vontade não estaria perfeita. Mas, quando alguém sofre a morte só por nossa causa, aí sim. Quando o faz de livre vontade, ainda que lhe seja possível esquivar-se, então é que nos dá realmente uma prova de extrema bondade. Aí sim, né? A pessoa podia evitar sofrer por nós, mas não, ela não evitou, ela sofreu. Por mais que desejasse, ninguém teria meios de lhe agradecer, e muito menos de lhe retribuir condignamente. Por tal critério, podemos avaliar o soberano e extremado amor de Jesus Cristo, os direitos divinos e infinitos que adquiriu sobre o nosso coração. Aqui, ó, só esse fruto aqui, para começar, né, já daria aí meses de reflexão para a gente fazer uma vida piedosa. O que foi dito aqui, né, a explicação. Porque só uma pessoa fez isso por nós. Ninguém fez isso de modo perfeito, nem antes e nem depois de Cristo, né? Porque boa noite, Salve Maria. Então, Tá gravando? a Dani levou no notebook. A fonte está no chão pela É? cama. É Levou. da Amanda, do notebook dela. Só serve. A Dani levou. Olha lá. Então a gente está vendo aqui o fruto dessa consideração. Então a primeira coisa é só a gente lembrar que não tem como pagar nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como. Por mais que a gente se esforçasse, nenhum tipo de penitência, obra de caridade, por mais que a gente rasgue o peito, não tem como pagar isso que ele fez. É uma coisa assim que extrapola os limites da nossa retribuição. Não tem como, né? E aí fica como que quase que a gente fica engolido nessa caridade de Cristo. A gente se vê desarmado ao extremo, não tem o que fazer. Fala, nossa, ele fez um bem tão grande, mas tão grande por mim, que agora eu estou constrangido. É por isso que São Paulo fala, Caritas Christi urget nos, né? A caridade de Cristo me impele. Ela impele, porque é como se ela fosse... Imagina que a nossa maldade é escuridão, representada pela escuridão. E a bondade que Cristo fez por nós é como se fosse a luz. E é a luz, né? Ele é a luz. Aí, imagina que quando a luz está presente, a escuridão, ela automaticamente sai fora. Ela não consegue ficar na presença da luz. Onde você acender uma lanterna, onde for escuro vai sumir na presença dela, como consequência da presença da luz. A presença dela aniquila as trevas. Então, a caridade de Cristo, ela aniquila qualquer coisa que a gente possa pensar, fazer, falar,
em tentativa de retribuição para ele. Não tem, a gente se cala e fica assim, ó, eu não posso. Se eu disser obrigado, é pouco demais. Ele apagou o pecado desde Adão até o último versículo. Até o último, é uma paga assim que não tem como medir, né? Porque ele era homem também. Não é só porque era Deus, mas porque é 100% homem. É um ser humano que fez isso por nós. E ele não fez como, vamos dizer assim, interesse nenhum. Falou, eu vou fazer isso se vocês prometerem que vão fazer o mesmo por mim. Ele não colocou essa condição prévia. Então aí a gente fica pensando, nossa, já está dado esse sacrifício, né? E a gente fica esperando o quê? Para meditar sobre isso e pensar, bom, deixa eu colocar a cabeça no lugar. Realmente eu estou devendo. Não tem como. Se eu quiser ser cristão, eu tenho que me colocar de acordo com essa reflexão aqui que a gente está lendo hoje. E aí, sepultura de Jesus, né? Motivos. Por que a sepultura? Em seguida, confessamos que Cristo foi sepultado. Propõe-se esta parte do artigo não porque contenha nova dificuldade, além das que já foram resolvidas acerca de sua morte. Na verdade, fácil será persuadir-nos de que foi também sepultado. Aí a primeira prova. Provar a morte real. Letra A. Acrescentou-se esta circunstância, antes de tudo, para que ficasse acima da menor dúvida a realidade de sua morte. O sinal mais seguro de um trespasse está, portanto, em provar-se que o corpo foi sepultado. Primeira coisa, né? Deus morreu de fato. Esse fato devia também dar maior realce ao milagre da ressurreição. Então a ressurreição ela impressiona na medida em que ele morreu de fato. Não existe ressurreição de alguém que não morreu. Então, se Cristo de fato ressuscitou, é porque ele de fato morreu. É uma lógica auto-evidente, mas só que a gente precisa colocar isso às claras para o intelecto poder mandar para a nossa vontade com clareza, para ela poder aguçar a inclinação na direção da verdade e do bem. Porque uma vontade mal esclarecida cai no erro, né? Então a gente precisa estar com o intelecto cristalino na verdade. E a meditação faz isso. Letra B. Declarar que Deus foi sepultado. Conforme o dogma de fé expresso naquelas palavras, não cremos simplesmente que o corpo de Cristo teve sepultura. Não é só isso. Mas confessamos, antes de tudo, que o próprio Deus foi sepultado. Vai muito além de dizer que Jesus Cristo foi sepultado. Tudo bem, eu creio. Até muitos ateus creem nisso. Porque é história. Então qualquer um pode aceitar. Agora nós vamos além. Nós temos o batismo que nos traz o dom da fé e a gente diz, foi Deus que morreu. Deus morreu. E ele foi sepultado mesmo, como qualquer um de nós foi sepultado. Mas aí o espírito dele entrou no corpo dele de novo, porque o corpo não estava lá. Como? O espírito dele entrou de novo no corpo dele, porque abriram lá o túmulo, não tinha ninguém lá. Não, na ressurreição, né? Não, mas a gente está falando aqui na hora que ele foi sepultado, a parte da morte. Ele morreu e teve um cadáver. De fato, ali ficou um cadáver, um morto sobre o pano. Sobre o pano. E aí, nós cremos que ali, Deus morreu ali, não foi só um homem. Por causa da união hipostática, Deus, a divindade, estava também unida da mesma forma ao corpo quanto à alma. Então, a alma de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi para o livro dos justos ou para os infernos, como se diz no credo, ela também era toda divina, era Deus ali. Mas o corpo da mesma forma. Então, o corpo de Cristo ali na sepultura também estava unido por essa união hipostática que se chama a natureza divina, a divindade. Então, por isso que se diz que Deus morreu. É isso que o Leandro está explicando. É um corpo divino. Mesmo sendo um cadáver, é o cadáver de Deus. Você já está lá na ressurreição. Calma aí. Calma lá. Já está. Então aqui ele diz, de maneira análoga, dizemos em toda a verdade e conforme a regra de fé católica, que foi Deus quem morreu. E quem nascera de uma virgem. E quem nascera de uma virgem. De fato, assim como a divindade nunca se apartou do corpo, acabamos de falar, quando encerrado no sepulcro, assim temos também toda a razão de confessar que Deus foi sepultado. Porque a divindade não se ausentou do corpo, né? A alma se ausentou, mas a divindade só a alma. A alma foi então, aquela matéria, aqueles átomos, né, como a gente diz modernamente e tal, já eram deificados. Sempre, porque é o corpo dele. E corpo e alma, como ele é da espécie humana agora, o homem é um ser composto de alma, corpo e alma. E não tem como separar esses dois elementos da nossa Constituição sem separar a nossa própria natureza. Por isso que a gente precisa ter os dois para ser um ser humano. Mas e se Deus
Como imaginar Jesus lá no céu? Ele está com corpo e alma? Sim, natureza humana, natureza divina. As duas naturezas estão Gloriosa. agora Se na a gente mesma vê pessoa. alguns santos que eles eram tão puros que não houve degeneração no corpo, imagine Jesus que é Deus. O corpo dele passou por uma transformação, né, de Senhora glorificação. também, Nossa Senhora também ascendeu. Nossa Senhora, a mesma coisa. Que depois do corpo dele, o corpo mais nobre é o dela. Isso. Porque o dela tem Imaculado. é imaculado e todo o corpo dele vem do corpo dela. Então se confundem as células, tudo, porque só tem célula dela, DNA só dela. Porque não tem DNA masculino. O masculino é o miraculoso. E tudo que está ali vem de Nossa Senhora. Então aí vem a reflexão católica, que é a única lindo, ortodoxa né? diante da verdade. Porque não tem como você negar a beatitude de Nossa Senhora e a superioridade dela. Não tem, sob pena de você deixar de ser cristão. Porque se você falar que ela é uma mulher comum, você não é um cristão completo. Na verdade, nem dá para dizer assim um cristão verdadeiro. Porque está faltando uma coisa essencial ali. Você não aceitou a verdade, né? Se aceitou o cristianismo, tem que aceitar esse dado. E ali, o fato como tal, né? Glória de incorrupção. Quanto à maneira e ao lugar da sepultura, basta que o pároco se atenha à exposição dos santos evangelhos. Dois fatos há aos quais deve votar particular atenção. Quais são? O primeiro é que o corpo de Cristo ficou no sepulcro perfeitamente livre de toda decomposição, conforme havia vaticinado o profeta. Não permitires que o vosso... Como que está no seu? Não permitirás que Tá o aqui. vosso santo sofra Digitação aqui, então. Não permitirás permitires também. que o vosso santo sofra corrupção. Ou seja, isso aqui é do Salmo, né? Do Salmo 15. Olha lá. Então, um salmo provavelmente de Davi, né? Um salmo que está no Antigo Testamento já falava do Cristo. E a gente viu nesse catecismo lá atrás, quinta passada, que os salmos falam com tanta propriedade do futuro que é como se eles já estivessem falando do presente, né? Eles falam muito claramente do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, que a Virgem conceberá, né? A tua direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir, está no Salmo. Nossa, está falando Nossa Senhora ali, ó. E ela nem existia ainda no tempo. Então, isso prova. Letra B. Em que sentido foi Deus sepultado? O segundo ponto é que todas as partes deste artigo, a saber, a sepultura, paixão, morte, são atribuídas a Cristo Jesus enquanto homem e não enquanto Deus. O sofrer e o morrer são um quinhão exclusivo da natureza humana. Então, ele nunca sofreu e nunca vai sofrer, né? Só enquanto homem. Isto não obstante, aí vem a salientação. Enunciamos todas estas coisas também com relação a Deus. Para poder entender que ele não pode separar Deus, homem de Deus, espírito, né? Porque Cristo é o Logos. Como é evidente, podem ser ditas também daquela pessoa, com P maiúsculo, que ao mesmo tempo é Deus perfeito e perfeito homem. Então, toda vez que a gente pensa em Jesus, tem que pensar em Deus e homem ao mesmo tempo, não pode separar. E o problema da teologia moderna é justamente separar, porque a nossa era é uma era de muita classificação e pormenorização. Pode ver, a ciência cada vez mais vai se desmembrando e tornando mais concreta, de modo que a teologia hoje, ela segue mais a metodologia das ciências exatas do que da ciência teológica propriamente dita, que parte da fé. Ela vai muito pelo historicismo. Ela vai muito Jesus histórico e Jesus da fé. Começou a surgir essa chave de leitura dentro da teologia, que vem do marxismo histórico, do Hegel, do Kant, do Sartre, vem do Descartes, né? Principalmente porque o Descartes era muito... Como é que é? Não é mecanicista. Ele era racionalista. Então a teologia moderna ela corre muito perigo de cair no racionalismo, colocar Jesus histórico como uma forma de separar os bois. Não, esse aqui é o Jesus mais real, o histórico. O outro Cristo da fé já é uma coisa mais criada pela comunidade dos crentes. O histórico é o Jesus mais concreto, aquele que a gente pode falar com seriedade. Já o da fé a gente fala assim com parênteses. É assim que a teologia, né, em muitos lugares aí, na PUC, a gente já vê assim. Então os padres são formados assim agora. Então por isso que fica difícil ter fé dentro de um seminário. Eles trabalham para não tê-la, né? E aqui a gente vê, é uma coisa só. Igual a Trindade, né?
Depois, meditação da paixão. Ele volta a falar da paixão. Após a exposição destas verdades, o pároco procurará desenvolver, a propósito da paixão e morte de Cristo, algumas reflexões apropriadas, pelas quais os fiéis consigam, se não compreender, ao menos meditar a profundeza de tão grande mistério. E aqui, olha que legal, ele fala, se não compreender, pelo menos meditar. Aí eu lembro de Nossa Senhora, que muitas vezes não entendia, e ela guardava no coração. O quinto mistério gozoso. Jesus é perdido no templo. Ela chega, filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu à tua procura, aflitos, não sei o quê. Por que me procuráveis? Não sabia que eu deveria estar aqui, na casa do meu pai? Eles não entenderam, mas Maria guardava essas coisas no coração. Então, quer dizer, aqui ó, o catecismo está bem nessa linha, né? Que nem tudo a gente compreende. Por mais que pareça claro, às vezes se a gente não compreende, não é motivo para você, então deixa quieto. Contrário, se você não compreende, medita. Que meditar não quer dizer compreender de antemão. Meditar quer dizer justamente você colocar no seu intelecto aquele tema e ficar ruminando, você vai analisando, olhando de todos os ângulos, olha, por que será que é assim? Como que pode? De repente, o próprio Espírito Santo ou a própria luz natural da razão, em conjunto, né, começa a lançar luz naquele assunto e você vai, nossa, é verdade, peraí. Isso acontece inconscientemente. Acontece isso. Tudo que a gente estuda, porque na minha profissão acontece isso. Eu tenho um problema para resolver, né, engenharia é muita criatividade. No outro dia eu tenho a solução. Então, aquilo fica trabalhando dentro da gente. Exatamente. O nosso sistema é assim, né? Deus fez a gente assim. Então, ó, quem sofre? A pergunta, né? Quem sofre? Em primeiro lugar, devem considerar quem é aquele, com A maiúsculo, que suporta todos esses sofrimentos. Quem é? Se a gente parar para pensar nisso, nossa vontade começa a se aguçar espiritualmente. Porque eu sinto isso a partir do momento que eu leio essa frase, eu já começo a perceber. Porque, ó, nós devemos considerar, ou seja, meditar, pensar, ponderar. Quem é aquele que suporta todos esses sofrimentos? Lá na cruz, cuspido, escarrado, né? Sortearam o manto, humilharam, se ajoelharam zombando. Meu salve, rei. E aí batia na cabeça dele pelas costas. Quem te bateu? Adivinha, você é profeta? Quem te bateu? Adivinha agora. Com todo o desprezo, assim, como se estivesse batendo numa pessoa que merecesse aquilo, né? Na cabeça dos soldados. E quem é aquele que está apanhando? Quietinho. Se a gente parar para pensar assim, peraí, quem que é? Aí te dá um choque, assim, espiritual. Quando você tem aquele, como se fosse um curto-circuito no seu cérebro e você pensa, poxa, é Deus que está sofrendo isso? Meu Deus do céu, você começa a ter uma reviravolta e daí podem surgir lapsos de santidade, de vontade de fazer as boas obras e assim por diante. Na verdade é isso que fez os santos serem santos, né? É essa compreensão que faz eles virarem santos. É quando ele, puxa vida, não, agora tem que fazer qualquer coisa por ele. Não, qualquer coisa ainda é barato, o preço é barato. Por isso São Francisco de Assis, lá no Sultão, acende a fogueira que eu pulo aí para provar que meu Deus é Cristo e ele é Deus. Sem o menor escrúpulo. Porque ele tinha certeza que Deus age quando ele a fé está em perigo. Então, quem é que sofre? Deus sofre, né? Não é só um homem, é Deus que sofre. Letra A, o herdeiro do universo. Herdeiro com H maiúsculo, hein? Sempre destacando essas coisas aí. São João diz ser o verbo que estava com Deus. O apóstolo designa-o em linguagem sublime, como sendo aquele a quem Deus constituiu herdeiro do universo, e pelo qual criou também os séculos, o qual é o resplendor de sua glória e a imagem de sua essência. Olha que legal, Cristo é a imagem da essência de Deus. A imagem a gente entende como representação, né? Como ícone, como alguma coisa assim. Então está tudo nele. Por isso ele falou para Filipe, quem me vê, vê o Pai. O qual sustenta o universo com o poder de sua palavra. Olha que legal, o mundo só está como está porque Deus está falando o tempo inteiro. Ele não para de falar, né? É aquele que, depois de dar resgate pelos pecados, está sentado à direita da majestade nas alturas. E a letra B fala, o Criador e sustentador do mundo. Ele é o herdeiro do universo e também é o Criador que sustenta o mundo, que ele herda. Olha que legal, vai de lá e vai de cá, né? Dos dois lados. Para dizer tudo numa só palavra, quem sofre é Jesus Cristo. Deus e homem ao mesmo tempo, simultaneamente. Sofre o Criador pelas suas criaturas. Sofre o Senhor pelos seus escravos. Sofre aquele que criou os anjos, os homens, os céus e os elementos da natureza.
Tudo isso é ele que sofre. Aquele, afinal, abre aspas, em quem, por quem e de quem subsistem todas as coisas. Fecha aspas. Ele que sofre. Aí que está o negócio da meditação. Se a gente parar para pensar nisso, aí a nossa vontade vai se inclinando para a santidade, por causa dessa contemplação. A gente começa a perceber que tem uma proposta aqui para nos impelir para o lado dele, né? É como se fosse um campo gravitacional que puxa a nossa vontade. Aplicação. Agora uma coisa talvez prática, né? Se Cristo se contorcia aos golpes de tantos tormentos, que muito se abalasse também toda a máquina do mundo, como diz a Escritura. A terra tremeu e partiram-se os rochedos. Toda a terra se cobriu de escuridão e o sol perdeu sua claridade. Ora, se até as criaturas mudas e insensíveis prantearam o sofrimento do seu Criador, reconheçam os fiéis com que lágrimas devem exprimir a sua própria dor, eles que são pedras vivas deste edifício. Mais um complemento da meditação. Olha a profundidade disso aqui, hein? Ele disse, se vocês profetas se calarem, as pedras falarão. E nós somos pedras vivas. Aí que está aquela pancada na boca do estômago da nossa alma, né? Por assim dizer. Nossa, é demais isso aqui. Meu Deus do céu. Como é que pode, né? Por que sofre? Aí vem a pergunta. Pelo pecado original. Por isso, só por isso, né? Pecado original, que dá origem a todo pecado e toda morte. Toda desgraça vem dali. Em seguida, é preciso também explicar os motivos da paixão. A causa, né? Para que melhor apareça a grandeza e intensidade, ou seja, a força do amor de Deus para conosco. Olha como é que se medita, a gente vai aprendendo por aqui. Porque às vezes a gente pensa, está rezando um mistério doloroso, a gente reza a paixão inteira ali, mas às vezes sozinho a gente não sabe como conduzir nosso próprio intelecto para extrair frutos da meditação. A gente fica como se fosse... Você vai rezando as Ave Marias também. Né? Você está rezando Ave Marias. É como uma pessoa que pegou um violão todo afinado, pronto para tocar. Mas ela não sabe o que fazer com ele. Que música eu vou tocar aqui? Eu vou ficar batendo, vai sair qualquer nota. A nota está afinada, mas eu não sei como conduzir a melodia. Da mesma forma, como que medita essas coisas para a gente ficar mais santo? Como? E o catecismo está trazendo assim, passo a passo, a gente pensar qual é a causa da paixão de Cristo. Só de pensar isso, você já está meditando. Seu intelecto está ativo ali, perscrutando, procurando. Ele está trabalhando, operando. De repente, ele vai colhendo os frutos, né? No momento em que ele percebe qual é a causa, que é o pecado original, aí aqui o catecismo diz que melhor aparece a grandeza e também a intensidade do amor de Deus para conosco. Aí fica claro, não, mas o padre fala nas missas de uma forma tão banal, olha, nós temos que nos amar uns aos outros porque Nosso Senhor nos amou primeiro e morreu por nós. Ponto. Acabou aí a reflexão. Aí fica uma coisa assim, eu tenho que amar Jesus porque ele me amou primeiro. Isso quer dizer o quê? Quer dizer pouca coisa se não for explicado. Se não for explicado, a minha vontade só dá algumas osciladinhas assim, nossa, interessante, né? Mas ela não acende, ela não se incendeia de amor. Aí parece que aqui, nessa condução do catecismo, a gente vai vendo que se a gente faz assim a meditação, parece que a gente abre as portas assim interiores da gente e vai destravando nossos afetos para a direção de Cristo. Aí vai acendendo o coração com vontade de amar de verdade. Nosso Senhor falou, nossa, eu tenho que fazer igualzinho Ele fez por mim. Intensidade, né, do amor de Cristo. Quem quiser saber por que razão o Filho de Deus se sujeitou ao mais cruel dos sofrimentos, quem quiser saber, verá que, além da culpa hereditária de nossos primeiros pais, Adão e Eva, a causa principal é os vícios e pecados que os homens cometeram desde a origem do mundo até a presente data e os que hão de cometer futuramente até a consumação dos séculos. Ou seja, né, é a materialização do pecado original em atitudes cotidianas. Por causa disso. Ele veio apagar tudo isso, né? Porque se a gente não tivesse Cristo, estaríamos literalmente lascados. Direto para o lixo do inferno. Ia queimar, né? Porque fazer o quê? Não tinha. Não tem o que fazer. Pecou, perdeu a graça, Deus que fez tudo, Ele que estabeleceu que a regra é assim. Ninguém vai cobrar dele, não, faz de outro jeito. Não, Ele fez assim, Ele é autônomo, absolutamente autônomo. E aqui, letra B, pelos crimes de todas as gerações.
pela sua paixão e morte, o Filho de Deus e Salvador nosso tinha em mira, ou seja, o objetivo principal, resgatar e destruir os pecados de todas as gerações e por eles oferecer ao Eterno Pai uma satisfação completa e exuberante, porque os judeus já faziam o sacrifício de bois, por exemplo, de pássaros, que era uma satisfação parcial tolerada por Deus. A gente vê que era uma satisfação, mas era que Deus tolerava, porque chega no Salmo, não sei que passagem do Antigo Testamento, não quero gordura de bois, estou enojado dessa gordura, dessa fumaça, eu quero um sacrifício de... Eu quero sacrifício de... Eu não quero sacrifício, eu quero... Como que é? Me fugiu agora, mas eu sei que ele quer a conversão do coração. Ele quer a vontade inclinada para ele. Eu quero um espírito de contrição, uma coisa assim, um coração contrito, né? Um coração contrito no lugar do sacrifício. Porque não adianta você matar uns 500 arroba. Não, cara, é só fazer isso para pagar os pecados? Eu sou milionário? Então eu vou sacrificar aquele lado do pasto inteiro. 5 alqueires, toma, pode queimar lá para mim. E o coração continua. E tudo do mesmo jeito. Deus viu isso nos judeus que estavam já aproveitando, né? Porque o ser humano é assim. Se você abre uma brecha para ele burlar, ele burla. Tanto é que Moisés subiu um monte para pegar as tábuas da lei. Que os discípulos dele fizeram? Moisés está demorando. Estou com tédio. Me dá as joias, os anéis aí, os colares de ouro e vamos fazer um bezerro para a gente adorar. Porque, cadê Deus? Não aparece, né? Vamos adorar logo. Ou seja, tem que adorar. Muita paciência desse Deus, hein? E o que Moisés, que era o homem mais manso do Antigo Testamento, fez quando viu? Por tudo isso. Ele quebrou as tábuas, ele quebrou. As tábuas. Ele quebrou. Mas esse bezerro de ouro não foi cair um raio? Não, esse aí foi a Arca da Aliança, que eles tentaram mexer. Porque não podia também. Não podia mexer. Sagrado, né? Sagrado. Você vê, o bezerro de ouro, Moisés desceu prontinho. Na hora que ele vê aquela profanação, aquela blasfêmia, ele fica tão irado, com a ira santa, de ver desvirtuado o caminho, que ele quebra no joelho as tábuas e joga no chão a tábua da lei. Coisa santa também. É como se fosse a Sagrada Escritura. Em peso ali. Ele pegou a Bíblia e rasgou, jogou tudo. E ele era o homem mais manso do Antigo Testamento. E olha o que ele fez. Aí que tá. Porque hoje o mundo moderno condena qualquer ira, qualquer coisa que for bravo, temperamento bravo, agressividade verbal, qualquer coisa. Tudo é condenado absolutamente. Você não pode. Você tem que ser um bom mocinho que fala manso o tempo inteiro. E você tem que falar palavras politicamente corretas. Então tem todo um manual de etiqueta política. Mas não tem nada a ver com o que Deus pede pra gente, que não é bem assim. Que o próprio Deus ira, tem a ira de Deus em Cristo ali com o chicote no templo, tem vários exemplos que mostram que a ira tem um lugar para ela também. Ela é justa e bem ordenada. Ela justa e bem ordenada, ela é o que ela é. Porque Deus criou a possibilidade da ira também. Ele que deu pra gente essa possibilidade. Só que com o pecado original a gente não sabe mais como, quando, com quem, em que medida se irar-se. É a mesma coisa de você mostrar a verdade, é um ato de caridade, a ira também. A ira também é um ato de caridade, porque quando Cristo expulsou os vendilhões, ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus caritas est, Deus é amor, e olha o que o amor fez. Virou as mesas, jogou tudo para fora do templo e falou, está escrito, a casa do meu pai será casa de oração e não manto de perdição, como vocês estão fazendo. Pá! Ele fez por amor. Só que o mundo moderno não vê isso aí. Não, isso aí não é amor não, isso aí eu não considero amor. Eu escolho só a parte docinha da Bíblia. Essa parte do amor aí eu não gostei. E vai nessa linha. Então, beleza. Segue assim para onde vai parar. E aí, quem faz sofrer, né? Os pecadores comuns. Sob sobe de ponto a sublimidade de sua paixão. Não só porque Cristo sofreu pelos pecadores, mas porque os próprios pecadores foram também autores e instrumentos de todas as penas pelas quais teve de passar. Olha, lembra-nos o apóstolo esta circunstância, quando escreve aos Hebreus, abre aspas, considerai aquele que dos pecadores sofreu tanta contradição contra si mesmo, assim não desanimareis em vossas fadigas, fecha aspas. Então, a fadiga é o cansaço, é o desânimo, né? Quando você fica ali esgotado e tem aquela tentação de jogar tudo pro alto e falar, é melhor eu viver uma vida do jeito que eu estava mesmo, porque não tinha tanta dor de cabeça com buscar igreja e religião e Deus. É muita picuinha, muita briga, é muita... Nossa, é melhor ficar quieto. Mas aí ele diz, a gente tem que considerar. Ele usa muito essa palavra, né? São Paulo e o Catecismo está usando muito esse verbo, considerar.
E se a gente pensar na raiz da palavra considerar, vem de sideral, é espaço, as constelações de estrelas, né? Então, considerar é você pensar em tudo ao mesmo tempo, o cosmos inteiro. Só que aqui, quando você joga para um assunto, considera esse tema. O que você tem que fazer? Abraça ele como um todo e guarda na sua memória e digere, reflete. Considera tudo, pensa em tudo. Então você está desanimando, às vezes é por causa de uma briga interna na igreja. Ou seja, um detalhe, um acidente de percurso. Não é porque você perdeu a fé, é porque tem uma opressão dentro da igreja que está te dando fadiga. E a maioria sai da igreja por causa de acidentes que causam fadiga. Acidentais. Não é porque teve uma crise de fé absoluta. Às vezes, o padre me repreendeu ou fez tal coisa, não quis batizar meu filho, nunca mais vou para a igreja. Então tem esses desvios. Aí o que o apóstolo, o que o catecismo fala? Considerar isso aqui. Aqui ele está dando um exemplo, mas tem vários. Considera a paixão de Cristo. O padre te repreendeu em público, você passou vexame, etc e tal. Considera a paixão de Cristo. Ele também não passou isso aí? Por que você vai sair da igreja? Cristo saiu da cruz? Ele saiu correndo? Pilatos não deu a oportunidade? Fala aí que eu te livro, eu tenho o poder de te livrar. Ele ficou quietinho. Não, eu estou abraçando a minha morte de livre e espontânea vontade. A minha vida eu estou dando. Ninguém está tomando de mim. Então por que a gente quer tomar a nossa própria vida e fugir da morte, fugir do martírio, quer sempre se preservar? Mas se Deus veio e não se preservou pela gente, é como se fosse assim, eu dei todo o meu recurso para você, para que você tenha o bem. Por que você está fazendo economias? Se eu, que era mais rico que você, dei toda a minha fortuna para você. E por que você está fazendo ninharia, fazendo aqui avareza? O teu sofrimento é muito. Não, eu sofro muito. Nossa, eu sofro demais. Meu Deus, não mereço isso e não sei o quê. Só de falar não mereço isso, mostra que não considerou nenhum pingo da paixão de Cristo, né? Porque considerar isso é você pesar todos os lados, ó. E ele diz, lembra-nos, né, ó, apóstolo, considerai aquele que dos pecadores sofreu tanta contradição contra si mesmo. Assim não desanimareis em vossas fadigas. Ó, não desanimar. Sempre pensar em Cristo como a régua, né? Se entortou, opa, olha para a régua, fica retinho de novo, rapidinho. Se for sincero, na oração, não, deixa eu pensar. Estou sentindo mal. E vamos, né? Olha para Cristo de novo, ó, pensa de novo, ó a paixão dele. Porque toda hora a gente é tentado a desistir, toda hora. Não tem um momento assim que você tá, tô bem na fita e vamos embora. É o tempo inteiro. Não desistir só da religião, mas tudo, da vida, de tudo. Dia, né? Não vou fazer mais isso. Missão, né? Desistir de perdoar, né? Quantas pessoas não perdoam nunca mais, aquilo não perdoa dentro das famílias, né? Então vai. Letra B. Os consuetudinários. Eu nem lembrava dessa palavra mais. Devem julgar-se responsáveis de tal culpa todos aqueles que continuam a reincidir muitas vezes em pecados. Se Cristo morreu por causa dos nossos pecados, e esses pecados foram como que a causa do sofrimento de Cristo, toda vez que a gente volta no pecado, a gente está sendo causa daquele sofrimento. Mesmo estando para cá do tempo, na ressurreição, né? Não estamos no Antigo Testamento, mas o tempo para Deus, nessa parte, não importa. Porque cada vez que eu peco, eu crucifico Cristo de novo. Então eu estou sendo um algoz, né? E só de pensar nisso, eu já começo a linkar o inferno, linkar uma pena, linkar a miséria que a gente tem na gente, né? A maldade. E aí já começo a me ver não como um anjinho. Já começo a ver que tem sujeira, que tem deformidades que precisam de ajuda. E aí eu já começo a pensar, eu não sou capaz de me remodelar sozinho. Eu sou uma argila que precisa do oleiro. Então eu vou ter que ter uma humildade de clamar para ele, implorar para ele pôr a mão em mim. Preciso da graça. Eu preciso da graça. É como se fosse argila, ela fica lá. Se você não pôr a mão em mim, eu vou ficar do jeito que eu tô. Se ele fazer uma argila num formato horrível e joga lá, ela vai secar assim. Mas se você vai ali e mexe, você tem o poder de fazer isso. Deus que vai ser o nosso oleiro, né? Moldar a nossa vida. Então, já que nossos pecados arrastaram Cristo nosso Senhor ao suplício da cruz, todos os que chafurdam em vícios e pecados fazem de sua parte quanto podem para, de novo, crucificar, abre aspas, em si mesmos o Filho de Deus e cobri-lo de escárnios. Por isso que existe o inferno. Porque essas pessoas que morrem nesse estado, elas estão crucificando Cristo. E quando elas morrem, a alma delas não quer mais Deus. Porque morreu num estado de assassinato de Deus. Como é que depois de morto vai, não, Senhor, me arrependo, agora eu estou vendo que não era bem aquele jeito. Tá, era assim, então beleza. Passa a régua aí, vamos, finge que não aconteceu nada lá na terra. Não tem como, porque você fez uma jornada assim, ué. A sua obra de arte ficou assim. Ele não vai aceitar, né? No concurso.
os cristãos pecadores. Letra C. Tal crime assume em nós um caráter mais grave do que no caso dos judeus. Por quê? Olha aí ó, o problema. Olha o problema nosso. Porque estes, no sentir do apóstolo, abre aspas, nunca teriam crucificado o Senhor da Glória se, como tal, o tivessem conhecido. Se eles tivessem conhecido como tal, como ele é. E não naquela dúvida, naquele mistério que estava. E nós já sabemos quem ele é. E a gente peca mais que os judeus. sabe, pior fica. Quanto mais tem, mais é cobrado. O gerente leva mais burdoada do que o caixa do mercado, né? É sempre assim. Adianta olhar o pecado do judeu e... Aí fala, os judeus, não sei o que, vai, Melhor olhar o nosso a bico. condenação deles vai ser mais branda que a nossa. Dependendo de Deus, melhor pôr em dia a caridade, né? Nós, porém, ao contrário dos judeus, que de boca afirmamos conhecê-lo, nem por isso deixamos, por assim dizer, de levantar as mãos contra ele, todas as vezes que o negamos em nossas obras. Aí que tá. Por isso que ele fala que muitos dirão que pregaram em meu nome, fizeram tudo em meu nome, e eu direi, não vos conheço. Por causa disso aqui, quando a gente nega nas obras, é a mesma coisa que dizer não conheço. Por mais que intelectualmente você conheça como informação, como dado assim, não, eu sei, Jesus existiu, ele morreu por nós, eu rezo o credo, eu rezo a Ave Maria, o Pai Nosso, beleza. Só que na atitude do dia a dia você não corresponde ao que as palavras dizem. Então, ele deu toda a fortuna da graça dele por nós e morreu como o pior condenado da história. E nós tentamos fugir de qualquer sofrimento, por mínimo que seja, até de um banho mais frio no inverno. A gente corre que nem... E ele abraçou o sofrimento livremente para nos dar. Ele falou assim, só vai para o céu quem fizer o mesmo que ele fez. Porque ele fez o exemplo. Ele falou, olha, eu quero quem é assim. Aí ele veio e faz tudo aquilo. Agora, se quer vir, esse é o caminho. Negue-se a si mesmo, toma a cruz e vem. Não é assim, chama meu nome, tá tudo certo. Eu vou mandar a graça de brinde para vocês, igual a Amazon. Vai lá de frete, delivery. Só clamar, eu vou no seu quartinho e plim, tá salvo. Você acha que é assim? Aí ele vai perguntar para muitos que morrem. Você não leu a parte da cruz? Você rasgou essa parte da Bíblia? Cadê a cruz no seu lombo aí? Você não carregou nem um minuto. Você ficou o tempo inteiro jogando ela lá no almoxerifado, lá na dispensa. E ficava só falando da oba-oba, da graça, prosperidade. Cristo é prosperidade. Quando diz João Calvino, né? Segundo protestante, depois de Lutero. Como é que se mede a graça de Deus? Quanto mais dinheiro você tem. Ele dizia, quanto mais próspero em bens materiais, mais graça você tem. Então, era um critério dele. Que ainda hoje existe. Estou sem graça nenhuma. Então. Se fosse assim, então... É o extremo oposto da igreja, porque a igreja sempre pregava a penitência da esmola, de dar os bens, né? Os monges, o voto de pobreza, então, para ele, era o extremo oposto. Para Calvino, então, o monge franciscano é o diabo em pessoa. Porque ele prega a pobreza e ele prega a riqueza. Então, olha como é que é diabólico esse negócio. E por mais que na boca dele está o nome de Cristo. Não, vem para aqui, Jesus, etc e tal, Jesus. Aí um monte de gente fala, nossa, que doces palavras. Mas considerar. Pensa em tudo. É só isso que importa? É só falar o nome de Jesus, tá beleza? É só isso que importa? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cristo não vai cobrar só isso aí de você, vai cobrar as obras também. E aí? Aí que tá o negócio. A gente fica pensando, nossa... Por isso que a gente está vendo doutrina, para depois a gente pedir a graça de colocar isso aqui na prática. Porque a gente tem que lembrar também que não basta ler, que não é automático ir para a prática isso aqui. Porque a prática vem do próprio Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Não tem jeito. Eu vou fazer tudo isso aqui em prática amanhã. Não vai nem com bomba. Mas não vai mesmo. Assim, amanhã eu estou igual São Francisco. Quer apostar? Quero. Pode apostar, que não vai. Não, eu li certinho a vida dele aqui. Eu vou imitar amanhã. A partir de amanhã eu vou programar o despertador 6 horas. Eu só vou dar uma despedida de solteiro, igual, né, de pagão, de pecador. Que amanhã, 6 da manhã, eu estou igualzinho São Francisco de Assis. Mas quero ver quem faz isso. É impossível. Literalmente, é impossível. Ele pode começar assim, parecendo, por causa da radicalidade, veste uma roupa velha, faz aquelas coisinhas imitando assim, tipo um teatro, né? Mas no coração, por dentro, só Deus sabe. Porque quem vai fazer um outro São Francisco é o mesmo que fez São Francisco ser São Francisco. É o Espírito Santo. Não tem jeito, é a graça que vai fazer. Não é obra da carne, não é obra da técnica. Eu vou fazer certinho um código aqui, vou fazer os 10 mandamentos do santo.
Se você seguir isso aqui, é igual receita de bolo, é papum, amanhã você está santo. Igual esses coach de ficar rico, né, que tem hoje. Olha, ficar rico é muito simples, só fazer isso, que você vai ter dinheiro na conta. E aí, muitos falam por aí que é só você ler a Bíblia que você vai ficar santo. Então, ó, sem a graça de Deus já era, não tem como. Aí que está a humildade. A gente tem que lembrar, falar assim, ó, Senhor, eu não sou digno, mas dizer uma só palavra, minha alma será salva. Então, assim, o que quer dizer? Eu reconheço que só o Senhor pode me salvar e me fazer obrar corretamente a caridade. Se eu ficar sozinho e o Senhor soltar a mão de mim, eu vou direto para o quinto dos infernos. Simples assim, ter essa consciência que eu vou para o inferno se Jesus soltar de mim. Sem a graça dele não tem como. Eu achar que porque eu conheço a doutrina, eu conheço os mandamentos, as próprias forças, né? Isso não basta conhecer, não é só conhecer. Ele é ensino pela Janilda também, né? Porque eu conheço, porque eu faço também. Sim, lembra que Sócrates, tem uma passagem que fala que Sócrates pregava que o vício é decorrente da ignorância e a virtude é decorrente do conhecimento. Então, Sócrates tinha esse equívoco, que daí Santo Agostinho purificou e corrigiu. Que Platão também, se não me engano, que a ignorância é a mãe do pecado e o conhecimento, mãe da santidade. Né? Sócrates leva para essa linha. Só que a gente está vendo que não. O que eu acabei de dizer não é assim, porque se fosse assim, Lúcifer não teria caído. Porque não basta só o conhecimento. Ele é inteligência pura, muito mais do que o ser humano. E a vontade dele caiu. A inteligência estava perfeita em Deus, um serafim, um anjo alto. Mas a vontade, não, eu não quero assim. Eu quero de outro jeito, diferente do que Deus propôs. Então, pode conhecer isso aqui de cabo a rabo. Mas se a vontade não estiver de acordo, e a vontade não é um animalzinho cordeirinho. Se fosse comparar a vontade com um animal, ela está mais para um burro, daqueles bem que empaca mesmo, assim, daqueles que você dá 50 chibatadas, ele não sai do lugar, do que aquele cordeirinho que dá o pescocinho para morrer assim, facinho. Se a vontade fosse assim, tava bom. Era só fazer propósito, amanhã eu vou fazer uma novena, amanhã eu faço um jejum, e a vontade, amém, vou fazer amanhã, então beleza, quando você acordar eu já vou estar te predispondo para isso. Vai nessa que é assim, facinho. É o contrário, né? Você fala, vai para a esquerda, a vontade, eu quero ver eu ir, eu vou para a direita. Se você não bater nela, ela não sai não. Tem que fazer violência, né? Fala assim, o céu é dos violentos. E é nesse sentido que a Escritura fala, que o céu dos violentos. O que é o violento? É aquele que não suporta. Quando ele está no erro, ele fala assim, eu não tolero esse erro em mim, então eu vou fazer violência contra esse erro. E não violência no sentido negativo, né? Então, quem sofre, quem faz sofrer somos nós, os pecadores que fizemos Cristo sofrer. É nós, né? E os consuetudinários, né? Somos responsáveis da culpa. Os cristãos pecadores. Somos mais pecadores que os judeus, por quê? Porque eles fizeram o que fizeram sem conhecer como nós conhecemos, né? E agora, por quem foi entregue? Pelo Pai e por si mesmo. Pela doutrina da Sagrada Escritura, Cristo foi entregue não só pelo Pai, mas também por si mesmo. Porque a gente pode ser induzido a acreditar que é só o Pai que mandou. Porque várias vezes ele fala, eu não vim fazer minha vontade, mas a do Pai que me enviou. Mas aqui a gente está vendo certinho, que é por ele também. Ele também tem vontade, né? Deus Pai diz pela boca do profeta Isaías, eu oferi por causa da maldade do meu povo. Olha só. E pouco antes, ao contemplar, por inspiração do Espírito Santo, o Senhor coberto de chagas e feridas, o mesmo profeta havia declarado, todos nós nos desgarramos à maneira de ovelhas, cada qual se extraviou para seu caminho errado. E o Senhor descarregou sobre ele, com E maiúsculo, a iniquidade de todos nós. Que coisa, hein? O pecado que era nosso, quer dizer, a punição pelo nosso pecado, Cristo sofreu sem merecer. E aí que está a chalascada na boca do estômago, né? Então, assim, a gente não tolera injustiça contra a gente. O nosso ego, ele fica tiririca se a gente não deve e alguém nos cobra. A gente não fez e fala que foi a gente. Dentro do emprego é o que mais tem, nas empresas que trabalha todo mundo assim, empresários, aqui, chega lá o patrão e dá aquela carcada, senta o chicote, descasca o funcionário e ele fica ouvindo, às vezes ele não reage na hora e vai para casa todo amargurado e começa até a praguejar, porque não foi ele, foi o outro. E ele confundiu lá e fica assim, que injustiça, e pecam várias vezes por pensamentos, por palavras, né? Por causa disso. Mas Cristo recebeu a nossa condenação e ficou quieto. Aí a gente tem que lembrar disso, que é difícil, mas tem que lembrar. Do filho, porém, está escrito, quando tiver sacrificado sua vida pelo pecado, verá uma longa posteridade.
O apóstolo confirma esta verdade em termos mais incisivos ainda. Ao mesmo tempo em que nos queria mostrar quanto podíamos esperar da imensa misericórdia e bondade de Deus, diz ele, não poupou nem ao seu próprio filho, mas entregou-o por todos nós. Olha o tamanho do amor. Como não nos teria dado todas as coisas juntamente com ele? Ué, se Deus Pai nos deu o Filho, que outro bem ele vai nos negar? Aí que tá. O que é maior que Jesus? A gente, Senhor, me dá, eu queria tanto ter uma casa lá perto da praia, eu vou rezar muito, vou fazer uma novena para Deus me atender, eu quero uma casa de 2 andares que eu vi num cartaz, nossa, eu vou rezar muito, que problema que tem rezar, né? Por isso, eu vou pedir. Beleza, mas só que, pensa, Deus deu o Filho dele, você acha que isso aí é uma riqueza para Deus te dar? É uma coisa assim que vai chamar... útil para a salvação do salmo. Deus só dá o que é útil para a salvação. E às vezes ele pode até dar uma coisa que não é útil, mas só para você instigar a acordar e falar, nossa, eu rezei e fui atendido. Opa, então vou continuar rezando. Às vezes ele pode até dar para esse motivo aí, quem sabe, né? Mas ele nunca dá uma coisa que vai contra a nossa salvação, jamais. O que sofre, vocês perceberam? É quem sofre, por quem sofre, e agora o que sofre. O que, não é quem, é o que, a coisa, né? O prelúdio no horto, lá no Jardim das Oliveiras, ó. A seguir, o padre deve explicar como foram cruéis as dores da paixão. Cruéis. De per si, ou seja, em si mesmas, né? Em si mesmo, bastaria levar em conta o suor que do corpo do Senhor corria até a terra em gotas de sangue. Só isso aí já para aí, né? Já começaria uma reflexão. Quando ele se pôs a considerar os horrorosos tormentos que pouco depois haveria de sofrer. Ou seja, ele mesmo já mostra na carne dele a profundidade do sofrimento iminente. Ele já percebeu, olha o tamanho do sofrimento, fez ele suar, porque a gente sua às vezes na preocupação, vai começar a prova do vestibular, o aluno pega o lenço, já começa, né? Tá suando por quê? Ele sabe o que vem pela frente. Agora o Cristo também ia passar por uma prova. A prova de Cristo, o vestibular de Cristo para nos salvar era aquele. E ele até pede para afastar. Fala, Senhor, afasta de mim. Deixa eu passar sem beber deste cálice. Mas não faz a minha vontade. Faça a tua. Faça a tua vontade, não a minha. Ele mostra para a gente como que a gente tem que pensar e rezar. Né? Então, aqui, desse fato, cada um de nós já pode compreender o quê? Como aquela dor atingia o máximo grau de intensidade. O máximo. Ora, se refletindo apenas nos males que o ameaçavam, Jesus se tomou de tanta angústia, como se vê pelo suor de sangue, que não terá sido para ele a paixão propriamente dita. Só de pensar na paixão, olha o que aconteceu com ele. Só de pensar, ele já sabia, né? Mas mesmo assim, a parte que já sabia é a parte divina. A parte humana dele sentiu o efeito dessa compreensão. Ele compreendeu o que ele ia passar e o corpo não aguentou. O corpo não aguenta, porque o corpo é um limite, né? O que é um corpo? É o limite do ser. É a fronteira do ser e o outro ser que está alheio a ele, o que não é ele, né? Então, o corpo de Cristo, limitado no tempo e no espaço, ele não conseguiu conter o suor, que nem água era mais. O suor foi tão assim comprimido que ele suou o próprio sangue, assim, o sangue estava saindo, ele estava assim respingando a própria essência humana dele, porque o sangue é a vida do corpo humano. O sangue é sinônimo de vida, né? O sangue, teu sangue, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, né? Sempre na Bíblia fala, ele é do teu sangue. Então tem muito vínculo do sangue. E o sangue de Deus foi vertido de preocupação, de angústia. Só de pensar. Aí o catecismo coloca, dá para medir? Você percebeu? Aí ele pergunta aqui, imagina o resto que veio de fato, né? Imagina a concretude da paixão, concretização. E aí a gente vai meditando, ó. Não resta a menor dúvida de que Cristo Nosso Senhor realmente curtiu as maiores dores, tanto no corpo como na alma. Então, foi as maiores. Então, qualquer dor que a gente sentir, a partir dessa compreensão aqui, já tem uma medida maior do que ela para a gente poder dizer assim, não, eu ainda não, perto disso aqui eu não estou sofrendo nada. Qualquer sofrimento, qualquer doença, qualquer vizinho amaldiçoado, desgraçado, qualquer pessoa que seja o próprio demônio na sua vida, não importa.
qualquer tempestade, destelhamento de casa, perda de parentes, não importa, qualquer coisa. Lembra do que Cristo passou. Se você crê nele que ele era Deus, já está respondido. A chave de leitura da vida. Só que isso aqui só funciona para quem realmente crê que ele era Deus. Porque se for uma fé meia boca assim, passa batido. Não, passa batido. E a gente sabe que a nossa fé titubeia porque a gente não alimenta ela adequadamente. Então a gente tem que malhar o joelho, né? Dores máximas no corpo, depois quanto aos algozes, depois quanto à cruz. No caso do corpo, em primeiro lugar, não houve parte do corpo que não sentisse dores extremas. Aí que tá. Tem gente que tem fibromialgia e acha que é o inferno, né? E realmente é uma coisa ruim. Né? Fibromialgia é uma coisa horrível. Não é pior dor do mundo? Oi? Não sei. Não é pior dor do mundo? Fibromialgia? Assunto É fibromialgia. É uma dor que você não toma remédio, paracetamol, você toma qualquer remédio, não tem jeito. Cólica de rim é mais doída. Porque as Dores dores do do parto, eu não sei é. como evitar. Agora, as dores de cólica do rim... Chegou a regurgitar, tanta dor. De dor. Agora, dor do parto, acho que a cólica renal é mais dura do que a dor do parto, eu acho. Nossa Senhora. Porque a gente vomita de dor, agora do parto eu não senti, não estava vomitado, doeu. Então, imagina, e aí tá falando aqui não teve uma parte do corpo de Cristo que não sentisse dores extremas, e a palavra extrema aqui é literal, né? Extremo quer dizer o máximo de alguma coisa. Então não existe dor que pode ser assim maior no corpo dele, não existe torturador que consiga desenvolver um alicate, um instrumento que possa pegar a parte mais sensível do corpo e mexer nela de modo a causar dor. Não existe. A dor de Cristo é maior do que qualquer coisa imaginável. Porque o corpo dele também era perfeito. Então, porque o corpo era perfeito. Era muito maior. A sensibilidade era muito mais perfeita do que a nossa. Sim, exatamente. Esse é um bom ponto para refletir também, porque o nosso corpo ele é imperfeito depois da queda. Então ele já não está equilibrado. A gente não tem controle da corrente sanguínea, do ar. Né? Cristo controlava qualquer coisa do corpo. Se ele quisesse, ele só pensando, ele fechava. Aí ele cicatrizava o corpo, porque ele tinha um controle absoluto, igual Adão antes da queda. Então, o que acontece? A dor dele, só por esse fato de ser perfeito, qualquer picadinha de pernilongo já era uma dor muito maior do que a nossa, em grau de perfeição, né? Comparando com as nossas dores de dente, de qualquer coisa. Porque o dele não merecia também, né? A gente, qualquer dorzinha não é nada perto do que a gente merece. Então, fica a critério de medida, né? E ele diz, as mãos e os pés, ei-los fixados com pregos no lenho da cruz. A cabeça, ei-la ponteada de espinhos e ferida com uma cana. Levou uma paulada na cabeça. Deve ser pior. Imagina aqueles espinhos, nem sei como é que era aquela coroa, deve ser uns espinhão assim bem terrível, né? Uma coisa bem que crava assim, enfia né, no couro do crânio assim, ó. Sangue. Uma córnea dele, assim, daquele, eu ouvi dizendo... Ele ficou desfigurado, né? Ele pura sangue. Só que ele não perdeu nenhum órgão, então não sei até que ponto pode-se dizer, porque a corda é parte do olho, né? Ele foi... O corpo dele foi lacerado. E aqui, a cabeça, né? Ferida com o espinho e a cana, né? Que é o bastão, levou uma paulada na cabeça. O rosto, ele desfeito de escarros e moído de pancadas. Será que os dentes, né? Quebrou tudo. Deve ter acabado com tudo. O corpo todo, ei-lo, enfim, derreado de açoites. O nosso pecado é maior que o dos judeus. Né? Olha aí. Isso aí vai ter que dormir com essa, hein? Essa aí foi de lascar o cano mesmo, hein? Essa foi. Porque se a gente para e... Que nem quando tem irmão, né? Quando a mãe batia na gente, assim, tem os dois fazendo arte, só que em graus diferentes de maldade, né? De safadeza. Aí a mãe percebeu. Então um vai apanhar mais. Aí aquele que... Isso, vai ser mais forte. Um é de chinelo, um é só no tapa. O outro pega já o chinelo ou o reio, né? Pega a fivela da cinta. Aquele que vai apanhar, ele sabe que vai apanhar. Porque ele tem consciência moral, já 7 anos de idade, 8 anos, 10 anos. Então já vem aquela reviravolta, já arrepia, já não, já começa a querer implorar por causa do conhecimento prévio do que fez, quer dizer, do que vem como consequência do mal feito. Então, se a gente começa a meditar isso, automaticamente é a mesma coisa. A gente começa a dar um insight, dar um lapso de consciência que vai clareando assim, eita, olha o que eu mereço. Se Deus olhar para mim do jeito que eu mereço,
Não é só uma surrinha que eu vou levar, não. E eu vou levar todo o sofrimento em grau absoluto. Porque imagina, se a mão do pai é mais pesada que a da mãe na família natural, humana, imagina a mão de Deus, que não é nem mão, né? É um poder pelo poder, né? Não dá nem para imaginar, esmagador. Pensa pagar os pecados de toda a humanidade. Só o En- Deus já então. sofreu um monte, mas a gente está no Porque às vezes eu olho assim o espaço de noite, você vê assim, é uma coisa assim praticamente infinita. E você imagina, nossa, se tudo isso desabasse em cima da gente, ia ser um terror tão grande. Nossa, não tem o que fazer, para onde você vai correr? Você vê a coisa caindo toda assim em cima de você. Dá um pavor. Mas aí você imagina que Deus é o criador daquilo. E Ele é infinitamente maior que aquilo. E Ele está olhando para você constantemente, o tempo inteiro. Então, é como se fosse ali, tem uma câmera, sorria, você está sendo filmado. Então, esse sorria do mercado é uma analogia até boa para a gente pensar assim. Por que o mercado coloca aquilo? Para o bandido ter consciência. Fique esperto. Não faz nada errado. E Deus, 10 mandamentos é a câmera. Porque a câmera está instalada dentro da nossa consciência. Não é por fora. No mercado ainda você pode ainda sair fora do mercado, estou livre da câmera. Agora, da câmera de Deus você não se livra. E tem lá no Salmo, acho que tem algumas passagens que falam assim, o estulto pensa no seu coração, vou fazer isso, quem me vê? O estulto, o idiota, né? O sem fé, o nécio, quem é que me vê? E essa frase que está na Bíblia, eu entendo que não precisa dizer isso com palavras, basta sentir com a vontade isso, pensar com a vontade, como os bandidos, os criminosos, ou nós quando pecamos. A gente não pensa, vou pecar. Agora vou pecar. Vou durar 5 minutos no pecado. Não é assim. Ele vai assim, ó, acontecendo. Uma coisa puxa a outra. A tentação, você cede ou não cede? Cedeu, já deu um passo. Aí você vai consumar a tentação, já deu mais um passo. Então vai acontecendo assim. E se a gente não prestar atenção nessas coisas, a gente cai bonito, né? Então aqui ele diz, como não nos teria dado todas as coisas juntamente com ele? Eu peguei lá em cima, né? Eu estou já no corpo, né? Dos açoites. Aí, isso que a gente viu aqui foi a questão do corpo de Cristo. Agora, e quanto aos algozes? E quem bateu? E quem causou essas chicotadas no corpo, né? Essas feridas? De mais a mais, os homens de todas as raças e condições conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eram gentios e judeus os que instigaram, promoveram e executaram a paixão de Cristo. Então tinha uma tradição popular que colocava só os judeus, né? Ah, os judeus são os assassinos de Cristo, só os judeus. Os pagãos também, os romanos. Os romanos, tá todo mundo, inclusive acho que bem Tanto 16. foi Pilatos quem condenou que eram romanos. Sim. Então, aí tem Pilatos de um lado, tem Gentios os gentios do lado, a povo Quem eram os assistindo. gentios? Gentios são pagãos, no caso eram os romanos. Os romanos. Romanos eram gentios? Eram gentios, porque a religião verdadeira na época eram judeus. O catolicismo quem era judeu era gentil. Eu até entendo assim que o judaísmo, enquanto durou No geral, o Testamento, gentil era a era igreja judeu na católica. época ali. Mas na Era época só ali ruim, era não era só romano. Não só ruim? romanos também. É, mas como no Não, caso mas- nosso Senhor morreu pelo Império Romano, os principais eram os romanos, pagãos. Gentil é quem não é da fé Mas do Deus é- de Abraão, Isaac e Jacó. Os gentios, Gentil é não judeu. que não é da religião. Hoje gentil nem chama mais gentil, É, chama. os judeus eles chamam, os outros ainda Hoje chama- hoje nós somos gentios, os judeus, né? Os judeus ainda. Somos os gentios. Que não se converteram. Inverteu tudo, né? Eis que faça novas todas as coisas. Ele fez a religião dele, ele fez nova. Então, o judaísmo, ele caducou no tempo, porque agora, da semente que morreu, surgiu a nova planta. Então, pro cristianismo surgir, o judaísmo teve que morrer. Então, ele morreu. Os judeus não sei, não. Caiu o templo de Salomão, acabou. Destruiu o templo, aí o judaísmo foi sepultado. Porém, não para aqueles que se rebelaram. Agora, então na cabeça eles vão seguir, mas já é fé humana. Então perdeu toda... vinha corrente, né? O Espírito Santo estava vindo com eles. Aqueles que ficaram para trás no tempo, os reacionários do judaísmo, eles largaram o bonde andando, o bonde seguiu, e eles falaram, não, a gente vai ficar aqui. Esse aí não é o nosso bonde, não. A gente vai pegar o outro está vindo lá atrás, uma hora vai chegar. Estão esperando, vão ficar até o fim dos tempos esperando o bonde chegar e... Se você perdeu o bonde, rapaz, já passou. Aí chega um monte de velhinha piedosa, rezando o rosário, desapostolada. Meu filho, já passou, vem. Não, vó, esperando, vai chegar ainda. E aí vai. Mas quando eles todos se converterem, Isso é verdade. aí o negócio vai ficar bonito. Porque eles são os eleitos. Que São Paulo fala, primeiro para os judeus, depois para os gregos, depois não sei o quê. Depois para os que conseguirem entrar no reino do Isso. céu. Porque a gente
Nós aqui, nós somos meio que, como é que se diz? Somos os secundários, a gente entrou assim por abrangência e não por eleição. É porque o reino do céu nos abrange, mas os eleitos são os judeus. Então, eles, na medida em que eles rejeitaram, é o grau de ira que Deus tem com eles. Falou assim, ó, eu vim para os meus me rejeitaram. Então, darei o reino aos estrangeiros para fazer-lhes inveja, para fazer-lhes ciúmes, para que eles, vendo o que eu fiz com eles, talvez se convertam. Tem lá, acho que no livro de Jó, não é Reis, eu nunca decoro os livros. Eu sei as passagens, mas não venho de onde que é. Mas eu sei que ele fala assim, vou dar a terra prometida aos estrangeiros, para que os meus eleitos fiquem enciumados. Então, é lógico que isso é uma linguagem humana do agiógrafo, do profeta, da inspiração divina, para a gente entender que Deus não tem sentimentos humanos, né? Não é assim, mas para a gente entender como que funciona. Então, quanto aos algozes, né? A gente viu aqui que eram todos, gentios, judeus, os pagãos de modo geral, e a cruz. Como é que a cruz entra nessa história? Na própria cruz, que havemos de lamentar mais ao vivo, né? Na própria cruz. A crueza das dores, a afronta do pelourinho, ou ambas as coisas ao mesmo tempo? O quê? Uma pergunta assim direcionando, né? Dando opções, ó. O que a gente tem que lamentar mais olhando para a cruz? É aquela dor do prego, né? A posição em que foi crucificado, os detalhes, ou a afronta? Porque aquilo ali era uma pena de morte, de vergonha, né? A coisa mais assim vexaminosa para um bandido morrer daquele jeito. É a coisa mais... criminosos, né? É a pior coisa. Ficava num lugar bem público, assim, onde tinha todo o trânsito dos 3 países lá, onde os gregos podiam ver, os romanos podiam ver, os judeus vinham, qualquer um, os egípcios podiam ver ali, era trânsito, né? Não ficou ali escondidinho, não, só os judeus aqui, uma pena de morte só nossa ali. Não, você vai passar vergonha também. Você vai ficar pelado lá e vai morrer ensanguentado, desse jeito. A gente coloca o paninho, mas por questão de piedade, né? Porque a gente não suporta deixar uma imagem do jeito como foi realmente. Nem isso a gente suporta. Olha, se não me engano, eu já ouvi de Paz dizendo que a tradição diz que de fato havia um pano cobrindo pelo menos porque assim, senhor. Mas de resto de fato não estava. Mas essa parte mesmo estava coberta por um pano. Porque eu não sei até onde que está estabelecido, porque fala... não sei se tem alguma passagem, tem que pesquisar, né? Fala assim, o seu corpo é extremamente desnudo, né? No madeiro, ele foi despido de tudo, para lhe mostrar que ele foi absolutamente pobre, assim, ele entregou tudo. A última gota do sangue e todo o corpo desfigurado. Talvez pela própria desfiguração, na época, né, pensando do ponto de vista histórico, talvez... Só sangue, né? Só sangue puro, então nem entrava no mérito a questão do pudor, essas coisas, não. O povo nem tinha como, né? Via aquela coisa assim, acho que ninguém nem olhava direito. Porque... Você corta aqui que incha, fica aquele... não, imagina, chicote, parece que tinha... ficou... O chicote tinha couro e tinha aquelas lâminas na ponta que, onde pegava, arrancava... Ela fisgava e arrancava o couro, então desbeiçava tudo. Imagina. Quem é que disse que Deus recebeu 5.000 chibatas? Não tem como. Mas se contar, não tem como. 5.000 é muita vez. É que é uma relação privada também que ela teve, né? Então não é necessariamente obrigatório. Porém, de fato, talvez foi até mais, né? Quem foi contando? Porque não se... Um risco, 2 Mas não riscos, foi contado, né? Foi uma revelação. É uma revelação. Não foi contado. Tá. Revelação privada, é uma santa, né? Aqui o catecismo coloca, na sequência, sobre a cruz, que não se podia realmente inventar outro gênero de morte que superasse a crucificação, quer em ignomínia, quer em crueldade. Era costume infligi-lo aos maiores perversos e criminosos. A lentidão da agonia na cruz tornava mais aguda a sensação das dores e torturas que, de per si, já eram sobremaneira violentas. Então é uma coisa assim para impressionar mesmo. Cristo escolheu morrer dessa forma para impressionar a gente no sentido de ter consciência do quanto é que ele amou. Porque às vezes se ele simplesmente viesse, nascesse, pregasse e depois falasse, agora eu vou voltar para o Pai, talvez não ficasse tão claro o quanto ele nos amava, porque ficaria uma coisa sem sofrimento. E parece que só o sofrimento que chama atenção. Por isso que ele fala, sem derramamento de sangue não há salvação. Né? Porque a igreja é regada no sangue dos mártires. Né?
Se a gente for pensar, a gente só está aqui católico por causa do sangue. Praticamente todos os cristãos, né? A maioria deles. Muito poucos se salvaram no passado. Quanto à compleição de seu corpo. O que fazia... talvez aqui vai falar. Vamos ver. O que fazia acrescer ainda o ardor das penas era a própria compleição do corpo de Jesus Cristo, formado pela virtude do Espírito Santo, era muito mais perfeito e delicado do que o pode ser jamais o organismo dos outros homens. Delicado, ó. Tinha, portanto, maior sensibilidade. Então, de fato, casou certinho. Sofria mais vivamente todas as grandes torturas. Então, quando eu pensei na picada do pernilongo, deu certo, né? Porque ele picar o corpo de Cristo é muito mais dor do que eu levar uma chicotada com toda a força do mais forte do mundo nas minhas costas. Porque isso, eu já estou desandado pelo pecado original, meu corpo já não está aquelas coisas. O de Cristo não tinha nada. 100%. Sentia tudo perfeitamente. Tudo perfeitamente. Então, olhar torto para Cristo já é uma dor. Mas imagina a alma dele. Então, Porque a dor da alma é muito maior. É maior. Do corpo. Porque a da alma é uma dor que transcende, né? A do corpo tem limite ainda, né? As células só enviam impulsos para o cérebro até tanto grau ali de, sei lá, impulso neuroquímico, né, da dor. Mas até a gente burla a dor com anestesia para fazer cesárea, cirurgia, porque é uma questão meramente física. Agora, da alma, quero ver quem burla. Não tem anestesia, não. Não tem anestesia, não. O negócio é rosário. Para dormir, depois você acorda. Você acorda na... Perigoso o cara dormir com enxaqueca e sonhar com a enxaqueca ainda, né? Sonhar que estava tentando comprar um remédio para a cabeça. E na alma, o maior martírio, a gente acabou de falar, a gente vai falando, o negócio vai casando aqui, né? Quanto à dor íntima da alma, ninguém pode contestar que Cristo a sentiu em sumo grau de intensidade, sumo, maior do qual não há. Aos santos que padeciam dores e tormentos, Deus nunca lhes recusou consolações espirituais para que pudessem arrostar inabaláveis a violência do martírio. De fato, todos os santos morreram, principalmente no Coliseu, nas arenas de Roma. A gente vê falar assim os testemunhos que eles morriam sorrindo, transmitindo uma paz, uma serenidade. E a mulher com o nenenzinho recém-nascido no colo ali, amamentando, o leão dilacerando. E os romanos olhando assim, mas por que eles estão sem desespero? Ninguém desesperado. Todo mundo começava a cantar os salmos, louvava, né, recitava. O que acontece com esse povo? É isso aqui, ó, consolações. Até nisso Deus ajuda, né? Fala, não, você vai morrer por mim? Então você tem tipo um voucher da graça. Você ganha esse brinde, ó. Você não vai sofrer tudo. Tanto é que tinha uma santa que o algoz ficou com medo de matar a santa. Pediram ela pegar a mão dele e puxa na guilhotina. Fala, não, vai logo. E corta a cabeça. Eu vou te ajudar. Aí ele parece que ele fica assim, ele tá com tanta dó, ele não quer, porque ele tá obedecendo o rei, o imperador, não sei quem, e ele tá lá, titubeando. E a santa percebe, ela fala, não, você não vai me privar dessa graça. Ela sabe o que ela ganha. Vem cá, toma. Eu vou pesquisar, depois dá uma olhada, quem que é essa santa? Eu acho que é uma santa. Que aconteceu isso, é uma coisa assim. Aí a gente vai vendo isso aqui, vai casando, vai fazendo o link, ó, Deus dá a graça. Então, com certeza, ele deu essa coragem para ela. Assim, é o Espírito Santo que inspira mais. Ninguém é mártir, ninguém, não tem como. Porque se você fizer isso por força própria, a gente não vai chamar de martírio, vai chamar de loucura. Porque não faz muito tempo, umas décadas atrás, os monges tibetanos tacaram fogo no corpo lá na fronteira, não sei de onde, que passou não sei em quantos canais, lá eu lembro, tinha uns 15 anos. Aí se sentaram naquela posição de lótus deles e começaram a jogar fogo. Assim. Mas aí já é suicídio também, o que é pecado. Eles já é pecado. Em sinal de protesto, ou seja, é a mesma coisa das feministas com sutiã arrancando fora e mostrando o corpo. É a mesma coisa, porque fala assim, vocês não vão fazer o que a gente quer, então toma, joga fogo em si mesmo, fala assim, isso aqui é um protesto, eu jogo a minha vida no lixo de livre e espontânea vontade porque eu tô com raiva de vocês. Ué, que nobreza tem isso? Vai chamar de martírio? E é um monte de gente lá, os tibetanos, ficaram lá, é mártir, nossa, que santidade dos monges e tal, não sei o quê. Aí a gente olha com a chave de leitura cristã, a gente nem olha, na verdade, passa abaixo. Vou nem comentar, o cristão olha e fala, martírio. Como assim martírio? Aí, então a gente tem consolação quando a gente aceita a vontade de Deus, né? Muitos houveram entre eles, os mártires, talvez, que está falando?
muitos houveram entre eles, que até exultavam de íntima satisfação. É porque sabia o que ia acontecer com eles, né? O nome de quem que eu estou morrendo. De si mesmo, dizia o apóstolo, regozijo-me em tudo quanto devo sofrer por vós. E na minha carne completo o que falta aos sofrimentos de Cristo, a bem de seu corpo, que é a igreja. Então, olha que analogia perfeita a gente extrai daqui. Se Cristo deixou o corpo dele em forma de igreja, e a igreja é realmente o corpo místico dele, o que tem que acontecer com o corpo para que a igreja seja santa e seja salva, né? Eleita para o céu? Ela tem que fazer o que a própria cabeça fez. Enquanto nós, enquanto membros do corpo místico de Cristo, né, é excelente e congruente. A cabeça ser todo ensanguentado, o texto espiritual, o corpo os limpinho, membros limpinhos. tudo certinho, então, saudável, sem nada, sem nenhuma mancha, nenhuma chicotada, nenhum piparote. Ué, como tá errado? Não tá certo isso. Tá certo. Tem alguma coisa, como é que é? Alguma coisa de errado não tá certo nessa história. Não vai dar. Vai ter que colar. Ó, e aí, ele diz, e noutro lugar, a passagem, né, São Paulo, estou cheio de consolação e transbordo de alegria no meio de todas as nossas tribulações. E ele não estava dissimulando. Ele estava falando no êxtase do Espírito Santo mesmo, e com toda a santidade que Deus deu para ele. Talvez não, né? O próprio Espírito Santo falando na boca dele, porque é a Escritura inspirada. Né? Então ele está dizendo isso aqui, o Deus falando nele. E realmente ele estava sentindo alegria. Ó, sem a menor consolação. Agora vem a questão. Os santos mártires tiveram toda a consolação. São Paulo mostra aqui a alegria dele. E o santo dos santos, que é a fonte de toda a santidade e que levou esses mártires para o céu, não teve consolação. Pai, por que me abandonaste? Olha, ele não quis nem consolação. Nem consolação ele quis. Aí a gente vai assim, aprimorando esse conhecimento, chega uma porta e fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer então? Me derrubou, me caiu das pernas, agora puxou o tapete, porque ele fez tanta coisa por mim, e ele não quis nada, que foi assim um combo, né? É um combo de amor o tempo inteiro, assim, ó, nos colocando contra a parede da caridade e dizendo, olha só, como você não vai me amar? É como se ele estivesse intimando. Depois do que eu fiz, como é que você não vai me amar? Você tem motivo para não me amar? E aí que vem a questão do inferno. Porque depois de ter feito isso tudo, ignorar tudo isso e viver outra vida, qual que é o grau da afronta? Dá para medir a afronta? Dá para medir a maldade, a indiferença, a culpa? Não dá para medir. Então, por isso que existe o inferno. É uma obra de justiça, né? E também é uma obra... justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Porque se Deus colocasse essas almas no céu, elas iam sofrer também. Então, ele deixa um lugarzinho, exatamente o lugar propício para a alma. Porque lá é o tormento. E aí, ele diz... Sem a menor consolação, Cristo nosso Senhor não quis, todavia, temperar com nenhum alívio o cálice que bebeu, no amargo transe da paixão. Tendo assumido a natureza humana, fê-la sentir todos os tormentos, como se ele fora puro homem, que não Deus ao mesmo tempo. Então, ele aceitou tomar o vinagre, né, como dizia lá no Salmo, e ele cumpriu as escrituras, e aí ele não negou, ele bebeu um gole e depois estava bom, né? Não dá pra gente terminar esse, né? Aqui então aí quinta-feira que vem, igual a gente fez com aquela outra parte que a gente começou, frutos da paixão. E aqui também vai ser muito legal, muito bom, proveitoso, né? Porque ela livra-nos do pecado, livra-nos do demônio, satisfaz pelas penas do pecado, reconcilia-nos com Deus, abre-nos o céu, que é mais que isso. Depois a gente vai vendo o valor das paixões. Aí a satisfação cabal, o sacrifício agradável a Deus, resgate inigualável e termina exemplo de virtudes e última aplicação. Então, tudo isso que a gente viu aqui, o que é? É meditação pura, né? Tudo isso aqui é exercício de leitura piedosa. Não tem nada assim de teologia sistemática, filosofia sistemática, coisas escolares, né?
acadêmicas. E de fato, se não me engano, aqui na introdução, no prólogo, o próprio texto do Catecismo vai trazer aqui que este é um livro de leitura que deve ser executada piedosamente, assim, no espírito da fé. Tem que ler como se você tiver um anexo da Bíblia. Você está lendo uma coisa, alimento espiritual. E a gente percebeu isso na pele aqui, né? Bastou citar ali o grau de amor que ele teve por nós, procurando a causa da paixão. Por que Cristo sofreu a paixão? Para pagar nossos pecados. Então, quando eu peco, eu estou sendo causa da paixão de novo. Eu deveria ter esgotado essa causa. Então, qual que é a missão do católico, do cristão? É não dar mais margem para a paixão na sua própria carne, na sua própria vida. Que é o desafio, né? Porque daí a gente tem que, na nossa vida, viver o fruto da paixão e não ser causa dela renovando a paixão. Deixa que somente o padre faça isso por nós na missa. E não sejamos nós pelo pecado, fazendo uma renovação ruim. Culpável, né? Porque o que o padre faz no altar é Deus que mandou. Então, ele que mandou. Agora, quando a gente peca, a gente está fazendo o lado negativo da fonte da missa, que é aquele sacrifício todo. É que na missa também Cristo não está morrendo de novo. É a aplicação dos méritos da paixão que é distribuída por nós para aquele sacrifício. Isso. E quando a gente peca, a gente faz exatamente a mesma coisa, historicamente, que gerou a crucificação de Cristo. Então, isso deve ser matéria de reflexão, justamente para a gente pensar, preciso confessar. E antes de confessar, eu preciso fazer um bom exame de consciência e me pesar na balança da minha consciência, de acordo com o critério dos 10 mandamentos, 5 mandamentos da igreja, e fazer ali, e agora? Como é que está a minha alma? E a minha consciência começa a me acusar, e eu vou ter que me denunciar para o padre. Vou lá confessar, vou denunciar tudo que eu fiz. Como se você estivesse indo falar de um inimigo, que é você mesmo. Vai lá se acusar lá. Padre, fiz isso, pequei assim, assado, quero absolvição. Estou arrependido, prometo não fazer mais nada com a graça de Deus. Nunca mais voltar a fazer isso. Então, é difícil fazer uma confissão perfeita por causa do propósito perfeito, contrição perfeita. Até para confessar, a gente tem que ter a graça de Deus. Até para confessar, não tem jeito. Porque se for para fazer só porque a igreja manda, você vai acabar fazendo mais um desabafo do que uma confissão. Já não, eu numerei um dos pecados, eu vou narrar. Mas a vontade não está muito sintonizada com a inteligência. A inteligência é que está enumerando os pecados. Mas a vontade ela está meio que dormindo, está sonolenta, bocejando ainda. Não entendi muito bem se isso aí é pecado mesmo. Será que tem que confessar mesmo? E o intelecto já falou, não, é pecado. Está lá, você feriu esse mandamento. E a vontade fica discutindo com a gente, né? A gente fica ali meio que, não, mas vou pensar melhor. Pensa mais um tempo. Adia. Aí nunca vem, né? Aí o que o Catecismo sugeriu hoje? Considerar a paixão de Cristo. Considerar. Coloca isso no foco da meditação por 5 minutos para você ver todo dia. Dá fruto. Porque só de ler isso aqui eu já senti assim aquela... Falei, nossa, isso aí dá aquela luz, né? Dá uma vontade de rezar. Falei, rapaz, se a gente fizer mais, não vai dar mais vontade? Então vamos seguir esse rumo, né? E agora só rezar para acabar e fechar ali. Nós estamos com tem a Adriana, a Carla está assistindo ali. Então, rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Santo Doutor Angélico, rogai por nós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Maria.